Não falta ninguém aqui. Meus irmãos, eu peço que vocês deixem o microfone aberto só quando vocês forem falar. Se vocês puderem manter fechado, porque mesmo que você não esteja falando, esteja em silêncio, ele fica um ruído no meu ouvido. Aí eu não fica difícil para me concentrar. Mas eu já quero desde já reforçar que assim, a nossa intenção é que essa aula seja interativa e que você converse. Eu prefiro passar menos conteúdo e ser mais assim objetivo, acertar mais, falar mais do seu coração, tirar mais as suas dúvidas pessoais, que via de regra é a dúvida do grupo, do que trazer muito conteúdo, muita informação, mas desnecessária assim, não assertiva, não vai ser algo que vai ser útil para você. Então, a sua participação é muito importante, seja aí no chat, se você não tiver tão à vontade para falar, seja falando, tá bom? A qualquer momento você pode desbloquear o seu microfone e falar ou levantar a mão. Esse é um recurso novo que eu nunca tinha visto no Google Meet, agora dá para levantar a mão. Olha que legal. Consegue levantar a É mão. Tem novo, um botãozinho aí. É novo, né? é Nunca novo. tinha visto. Mas você fica à vontade para interagir. Eu estou olhando o chat aqui, o Wilder também está olhando, então a gente vai trabalhar aí para tornar esse curso o máximo, o máximo interativo, né? O Wilder estava falando sobre a turma, é muito engraçado, né? Porque eu tive que adicionar o contato dos irmãos que eu não tinha para montar o grupo. E aí tem gente de 18, de 20, de 25, de 30, de 35, de 40, de 50, de 60. Tem gente de todas as idades, né, nesse curso. É muito, muito legal isso, né? O Marco mesmo escreveu a família inteira, até o cachorro acho que vai aprender a aconselhar, fazer aconselhamento cristão. Tá todo mundo inscrito, isso é muito legal. Até o Ozzy vai fazer, junto aí com o papai e mamãe. Todo mundo vai aprender como aconselhar. Eu fico feliz, é um desafio para mim, porque quanto maior e diverso é o grupo, né? Fica mais legal para se esforçar para conseguir aplicar a realidade de cada um, ao contexto, né? Nós vamos falar de um mesmo assunto, mas a forma de aprender e também a forma de aplicar o assunto, ele é diferente dependendo da sua faixa etária. Então, um desafio professor. Além disso, eu fico muito feliz de ver um número grande de pessoas interessadas pelo assunto, né? Quando alguém se interessa por um curso de teologia geral, a pessoa ela pode só estar interessada em aprender mais a palavra de Deus. Isso já é muito bom, né? Já é uma bênção. Mas quando a pessoa se inscreve num curso de aconselhamento, eu imagino que ela esteja interessada em abençoar outras pessoas, em servir no reino, em ser útil no reino, em participar do que Jesus está fazendo na vida de outra pessoa. A gente vai falar muito sobre isso, vou bater muito nessa tecla, que o aconselhamento cristão é você cooperar com o que Jesus está fazendo na vida de outra pessoa, está operando na vida de outra pessoa. Você cooperar com a vida cristã de um outro irmão que também está na mesma jornada que você, né? Então eu fico muito feliz, muito empolgado com a oportunidade de estar ministrando aos irmãos. Além disso, tem algumas pessoas que, por ocasião de faculdade ou de trabalho, escala de trabalho, vão estar assistindo às aulas posteriormente. Você que está assistindo essa aula gravada também é um privilégio. Não é o ideal, tá, irmãos? Nós teremos na plataforma do NEP Virtual cursos no formato para que você assista ele gravado. Esse curso, ele não é preparado para ser assistido gravado. Gravado tende a ficar maçante, cansativo, chato, porque não tem interação, porque fica uma coisa muito densa. O curso gravado, nativo, né, o conteúdo nativo de gravação, ele tende a ser menor, ser mais picado, ele tende a ser diferente a forma dele, né, a estrutura do curso. Mas nós queremos acolher a maior número de irmãos, né? Tem professores do NEP que vão dar aula e vão assistir o curso ao mesmo tempo.
Então, temos diáconos, muitos diáconos entre nós, líderes de conexões, líderes aprendizes de conexões, pais, mães, avós, todos querendo cooperar aí com o que Jesus está fazendo na vida das pessoas próximas, né? Isso é um grande privilégio. Meus irmãos, eu gostaria de começar apresentando diante de Deus esse nosso curso, esse nosso período, né? Eu sei o quão caro é o tempo dos irmãos. A grande maioria de nós trabalhou o dia todo, né? Chegou correndo, comeu alguma coisa, ou talvez nem deu tempo. Então eu sei o quanto que esse tempo é caro e eu espero que ele nos abençoe muito. Então, eu queria pedir para um voluntário, alguém que pudesse estar abrindo aí o seu microfone e orando, apresentando a Deus o nosso curso, esse nosso tempo, pedindo para que ele fale ao nosso coração. Um voluntário. Pode abrir e orar. Pai amado, todo-poderoso, Senhor Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por estar nos iniciando, meu Pai, mais um curso do nosso núcleo de ensino da PIB, meu Pai. Nós sabemos, Senhor, que temos a incumbência do ensinamento bíblico, meu Pai, para conseguirmos, meu Pai, conectar pessoas a Jesus por meio do ensino bíblico. Obrigado, Senhor, por vosso Espírito Santo estar conduzindo esses trabalhos, meu Pai, a Ele que nós pedimos orientação e que seja, Pai, momentos que nos leve à maturidade, que nos leve a poder, com os conhecimentos adquiridos, ajudar nossos irmãos, seja da igreja, seja da nossa vida secular. Meu Pai, nos capacite a cada dia mais podermos transmitir aquilo que um dia nós recebemos com alegria e que agora temos a obrigação de repassar. Conduza o nosso professor, o Luiz, conduza ele também na coordenação do NEP, e que nesse momento também, meu Pai, o Senhor esteja com cada professor que está dando aula no NEP nesse mesmo horário. É o que nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Tá aí o Pachecão, não tinha te visto. Deixa eu ver se eu consigo ver quem que tá aqui. Os rostinhos dos irmãos. Eu apanho para esse negócio aqui, rapaz. Mosaico. Aí, boa. Agora eu consigo ver quase todo mundo. Que bênção. Muitos irmãos. Pacheco também, família inteira. Olha lá, os 3 Pacheco. Pacheco, Pachequinho e Pacheco Médio. A Emily está dando aula, ela está dando aula para a faculdade, então ela vai assistir o conteúdo gravado, graças a Deus, tá? Todo mundo, que alegria, que bênção, que privilégio, meus irmãos. A proposta dessa aula, dessa primeira aula, é inclusive ser até um pouco mais rápida. Não se acostume, porque eu falo demais. Mas essa vai ser um pouquinho mais rápida. Como você pode ver aí no seu primeiro slide, tá aí, NEP, aconselhamento cristão, e vai demorar para a gente acostumar, né? Todo mundo liga lá na igreja, fala, o aconselhamento bíblico, é quase que automático, né? Falar aconselhamento bíblico. Eu quero focar nessa expressão, né? Nesse nome do nosso Senhor, de falar de aconselhamento cristão, porque a nossa igreja, a visão da nossa igreja está muito ligada à pessoa de Jesus, né? É claro que Jesus é o Senhor da nossa fé, né? O nosso Redentor, mas a pessoa de Jesus, ela é muito enfatizada na cultura bíblica da nossa igreja. Então, nós falamos muito sobre o Evangelho, nós falamos muito sobre a redenção, nós falamos muito sobre a história da redenção, e os irmãos vão perceber que o fundamento daquilo que nós vamos dialogar aqui continua sendo o Evangelho. É sobre o aconselhamento, mas o aconselhamento ele só é possível e ele só é transformador por causa do Evangelho. Então, à medida que nós aconselhamos em Cristo. Nós vamos nos deparar com um texto bíblico mais para frente que vai deixar isso muito claro para nós. Quando nós conversamos com alguém sobre conselhos para a vida, não é simplesmente uma opinião,
não é simplesmente uma experiência que nós estamos passando, mas quando nós falamos do aconselhamento no ambiente da igreja, ou a partir do ambiente da igreja, nós falamos de um aconselhamento cristão, porque é o aconselhamento no evangelho. Isso precisa ficar claro para nós. E eu vou repetir isso 1 milhão de vezes, e vai passar a fazer sentido para nós isso, né? Então, eu quero apresentar para os irmãos um pouco do NEP, que é algo novo também, né? Eu fico feliz que eu já escuto menos o pessoal falar assim, eu vou fazer aula da EBD, vai ter escola bíblica, né? Eu escuto cada vez menos, escuto cada vez mais alguém falando, eu vou fazer o curso do NEP, eu vou fazer o NEP. Isso para a gente é muito legal, porque a gente vai criando uma cultura na igreja, né? Os irmãos vão identificando o nosso núcleo. Então, eu quero apresentar para os irmãos um pouco do NEP, apresentar um pouco daquilo que nós queremos passar nesse curso de aconselhamento. Nós queremos ouvir os irmãos, eu e o Wilder, nós vamos anotar, então se prepare aí para falar, porque nós queremos ouvir um pouco das expectativas, das dúvidas dos irmãos, queremos propor algumas respostas que nós vamos dar no decorrer do curso e finalizar com uma mostragem de 2 textos bíblicos que vão nortear aí a nossa pesquisa, o nosso estudo aqui de aconselhamento cristão, né? E deixar os irmãos bem motivados para as nossas aulas. A partir da semana que vem, nós já teremos uma carga de ensino um pouco maior, né? Para a gente começar a entrar no conceito do aconselhamento, nas bases bíblicas do aconselhamento. A partir da próxima aula, a gente vai entrar mais profundo. Essa aula é para ser mais tranquila, e eu reforço que a participação de vocês é importantíssima. Sem a fala de vocês, não vai ser possível a gente construir esse curso. A gente vai fazer isso junto. Até porque esse curso ele precisa ser prático. Os irmãos chegaram aqui com questões, com dúvidas, com coisas que querem saber, entender melhor, a partir da realidade do serviço dos irmãos na igreja. Então, precisa ser prático, senão não é útil, né? E não é a nossa intenção. Falta alguém entrar? Deixa eu ver aqui. Teve uma mensagenzinha, alguém que não conseguiu. Beleza. O Wilder tá vendo. Como eu falei, meus irmãos, o Wilder é um irmão da nossa igreja, para quem não conhece ele, né? Casado com a Vicky, a Vitória, pai do Gu. E como é que é o nome da sua filhinha, Wilder, que vai nascer? Me fugiu o nome agora. Giovana. Ana Júlia é a filha do pastor segundo, né? O pai da Giovana. É irmão que chegou na nossa igreja para servir, professor da rede pública, então tem nos ajudado aí no NEP muito, sido um irmão muito dedicado no NEP, e ele vai ser o suporte aí nesse curso, vai estar fazendo a gravação, interagindo com os irmãos, resolvendo alguns probleminhas, se a minha internet cair, ele segura aí, porque a tecnologia, irmãos, engana. Vocês olham assim e falam, o jovem domina a tecnologia. Bom, eu levo cada pau da internet, que do nada dá problema, não sei o que faz, muda, arruma e não vai. Então, aqui, mó gambiarra para ligar. Então, não se sintam assim, não. O negócio é punk. Estamos se adaptando. Mas feliz de ver tantos irmãos dispostos, né, a aprender nesse formato online, né, ainda que ao vivo. Nós temos mais de 170 irmãos inscritos. Olha que bênção, né? Mais de 170 pessoas inscritas no NEP para esse ciclo. É claro que alguns acabam não continuando, mas se nós formarmos 150 irmãos, já vai ser um avanço, né? Cada ciclo a gente tá crescendo. Então vamos lá, meus irmãos. Vamos começar aqui nosso papo. Como eu falei, eu quero falar um pouco para os irmãos do NEP, que já vai ajudar muito nesse nosso começo, né? Prazer, eu sou o NEP, Núcleo de Ensino PIB. Você talvez conhece como EBD, mas como eu falei, estou feliz que cada vez mais os irmãos estão reconhecendo aí a nossa marca, a marca do NEP. Os professores aqui, que são os irmãos que são professores ou são coordenadores do NEP, no caso do Pacheco, já viram essa partezinha aqui, mas a grande parte dos irmãos não.
Então, qual que é a missão do NEP, né? O NEP está muito ligado à nossa igreja, deriva da nossa igreja. O propósito da nossa igreja é conectar pessoas a Jesus. Então, a missão do NEP deriva disso. O NEP está aqui para conectar a Jesus por meio do ensino bíblico. Então, os irmãos que são professores, a gente sempre fala no grupo, né? Vamos juntos conectar a Jesus por meio do ensino bíblico. Isso para nós é um grande privilégio. E qual que é o propósito do NEP, né? A partir dessa missão? Conectar todos da comunidade. Nós queremos alcançar todos os irmãos. A nossa missão ela é audaciosa. Nós temos hoje 170 inscritos, nós queremos 1.068 inscritos, porque é a quantidade de membros que nós temos registrados. Queremos que todos tenham possibilidade de participar. Por isso que, eventualmente, nós gravamos, criamos outros modelos, estamos pensando em novos formatos, para que, independente da sua agenda, o NEP tenha um curso que você consiga participar. Nós queremos alcançar todo mundo, em todas as suas esferas de vida. Então, nós queremos alcançar irmãos de diferentes etapas da formação espiritual. Né? A formação espiritual é o caminho que nós traçamos no nosso discipulado com Jesus, as etapas da vida cristã. E nós queremos alcançar todas as esferas, todas as etapas. Seja o serviço na igreja, seja o serviço no mundo, né? No sentido do testemunho cristão na sociedade, na cidade, todas as esferas, seja o âmbito familiar, né? Seja o âmbito profissional. Então, os irmãos vão perceber uma variedade de aplicações no nosso curso. Eu não vou focar apenas no ambiente da igreja, não vou focar apenas em conexões, ainda que conexões sejam um grande alvo do nosso curso, mas nós vamos ser bastante abrangentes, porque queremos alcançar todas as esferas de vida e conectar tudo a Jesus, por meio de um ensino bíblico, né? Nós vamos partir das Escrituras. Tudo que nós falarmos aqui, tudo que nós fundamentarmos, tudo que nós colocarmos como regra, tudo que nós colocarmos como propósito, objetivo, será a partir das Escrituras. Nós vamos citar inúmeros, dezenas de textos bíblicos, dentro dos seus contextos, para embasar aquilo que nós vamos conversar aqui, de modo contextualizado e aplicável. Aqui o desafio, né? Como a gente tem uma turma muito diferente, em diferentes momentos, contextualizar e aplicar vai ser um grande desafio. Mas aí eu conto com a participação, inclusive, dos irmãos. Porque talvez a gente pode conversar sobre um princípio, a gente pode conversar sobre uma ideia, a gente pode conversar sobre um conceito, e automaticamente você aplicar na sua vida, você perceber esse conceito materializado na sua vida. E você tem total liberdade para nos falar, olha, isso se conecta com isso aqui na minha realidade. Isso que você está falando se conecta com essa experiência. Isso que você está falando se conecta com esse ponto. E isso vai ser útil para todos nós que estamos participando aqui desse curso. E um texto bíblico que nós gostamos muito no NEP, usamos muito, é esse de Efésios 4:13, que diz, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. O que significa? Significa que nós queremos uma igreja que cresça junto, uma igreja madura espiritualmente, uma igreja que avança na formação espiritual, uma igreja que avança no discipulado com Jesus, uma igreja que a cada dia mais agrada a Deus na sua vida, no seu modo de vida, no seu coração, no seu comportamento, nas suas escolhas. Então nós queremos essa unidade na igreja, que toda a igreja cresça junto. Por isso que nós ensinamos no NEP. E chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo, né? Atingindo a medida da imagem de Jesus. Nós sermos parecidos com Jesus. A grande busca da vida cristã é se tornar parecido com Jesus. Porque nós sabemos que a nossa vida ela tem um propósito primário, a glória de Deus. Então nós vivemos para glorificar a Deus e a nossa vida glorifica a Deus por si só. Sem falar nada, nós temos que glorificar a Deus. E quando nós buscamos um modelo
para imitar de alguém que vive plenamente para a glória de Deus. Nós só encontramos uma pessoa, Jesus Cristo, o Filho de Deus, né? Que viveu de maneira perfeita. Então, se nós entendemos que o nosso propósito de vida é viver para a glória de Deus, e nós encontramos em Jesus a referência perfeita, nessa jornada de formação espiritual, nós estamos caminhando para nos parecermos mais com Jesus. E é aí que o NEP entra. O NEP entra para cooperar com esse propósito, para cooperar com esse discipulado, com esse caminho. Cada curso do NEP tem o propósito de aproximar os irmãos de Jesus, mais de Jesus. É o que nós dizemos. O NEP propõe mais do que transmissão de informação. Mais do que transmissão de informação. Transformação no Evangelho à imagem de Jesus. Essa é uma frase muito presente no NEP. É mais do que transmitir informação para os irmãos, o que nós vamos fazer aqui. Os irmãos que já fizeram o curso de integração, né? Tem mais presente isso na memória, porque eu sempre repito. Mas as nossas conversas aqui vão ser mais do que conceituais, mais do que só informação para os irmãos reter. O desejo do meu coração e a minha oração diária é que as nossas conversas sejam transformadoras. Cada dia, cada encontro, essa 1h30 que os irmãos estão dedicando aqui a essa nossa conversa, ela só é válida, eu só me sinto íntegro em gastar essa 1h30 dos irmãos se ela cooperar para a transformação dos irmãos, a imagem de Jesus. É isso que pulsa o meu coração, é isso que me anima, é isso que me empolga. É isso que empolga os professores do NEP. É isso que empolga o Ronaldo lá ensinando doutrinas cristãs. É isso que empolga o Helder ensinando o Antigo Testamento, Jonas o Novo Testamento, a Alice aqui pertinho de mim com o pessoal que vai se batizar, o Alex com o pessoal de transferência, né? A Marluce, o Pacheco e o Leslie com o pessoal do Connect. Nós queremos aproximar os irmãos de Jesus. Perceba, se o NEP, como núcleo de ensino da igreja, tem isso no seu cerne, imagine que isso será reproduzido em todos os cursos que nós temos. Independente do tema que nós estivermos tratando, nós vamos sempre propor isso. Mais do que informação, transformação no evangelho à imagem de Jesus. Não é diferente no aconselhamento cristão. Não é diferente naquilo que nós vamos conversar aqui no nosso curso. Nós sempre vamos buscar entender a ação do conselho, a ação do aconselhamento como uma ferramenta de aproximar alguém de Jesus. Não é simplesmente sobre aconselhar alguém a um bom procedimento ético. Não é simplesmente aproximar alguém de um bom comportamento. Não é simplesmente aproximar alguém de uma conduta aceitável perante a sociedade. Não é simplesmente aproximar alguém de um comportamento que vai agradar os pais. Não se trata apenas de ética, meus irmãos, de comportamento. Não é aconselhar alguém, olha, mude o seu comportamento, não se comporte assim, mas se comporte dessa forma porque é melhor, porque está na Bíblia. Mas abandone essa forma de vida, abandone esses compromissos do seu coração e assuma novos compromissos no Evangelho, com Jesus, para que você viva para a glória de Deus, espelhado na imagem de Jesus, que é o homem perfeito. Os irmãos percebem essa dinâmica que nós queremos propor? Esse é o cerne do nosso diálogo, meus irmãos. Essa é a raiz de todas as nossas aulas, todas as nossas conversas. Nós sempre vamos propor um caminho até a fonte de vida. Nós sempre vamos propor um caminho até aquele que dá a vida eterna, o pão da vida. Nós vamos sempre apontar para Jesus. Nós vamos sempre falar de Jesus, apontar para Jesus, para a glória de Jesus. Isso é algo que norteia todos os cursos do NEP e não vai ser diferente aqui no nosso curso de aconselhamento cristão. Então, à medida que eu vou conversando com os irmãos, eu já estou deixando alguns princípios que vão guiar
as nossas conversas, né? É a partir desse ponto que nós vamos caminhar. E aqui eu já quero convidar você a participar. Por quê? Porque eu tenho no meu coração que as aulas elas precisam ser mais interativas. Até os irmãos que fizeram treinamento de professores ouviram, né? E viram também. A gente está falando muito nisso. Só que o curso ele precisa ter uma estrutura interativa para que as pessoas interajam, favorecer, né? Se eu venho aqui e começo a ler uma série de textos bíblicos para os irmãos, explicar só conceito, por exemplo, eu já estou falando há pelo menos 25 minutos e os irmãos não falaram, né? E se deixar, eu fico aqui até 9 horas, tranquilo, feliz, sem cansar. Mas em alguns momentos eu preciso dar esse fundamento, mas eu quero que os irmãos participem. Então eu quero partir de perguntas reais, porque tem o grande risco de eu falar sozinho, né? Respondendo perguntas que ninguém fez. E é isso que eu não quero fazer na construção desse curso. É por isso que preciso que os irmãos tenham um pouco de disposição aí para cooperar respondendo perguntas. E a primeira pergunta que eu quero fazer para os irmãos é: por que você decidiu fazer um curso de aconselhamento cristão? Por que você se matriculou nesse curso? E aí eu quero te ouvir ou eu quero ler o que você vai escrever aí no chat. Agora eu não falo mais nada. Oi, Luiz. Oi. Luiz, está me ouvindo? Tô sim. Então, eu achei interessante quando eu vi aconselhamento cristão. Aí eu falei para o Ronaldo, interessante. Por que que eu achei interessante? Porque já é uma coisa que eu faço. Então, eu gostaria de aprender mais, sabe? Aí, eu tenho uma sala, e a minha sala, que é o espaço onde eu trabalho, ela é uma sala de aconselhamento. E eu falei para Deus assim, eu falei, Deus, pode usar, eis-me aqui, né? Então, é assim, eu atendo muitas pessoas que precisam, sabe? Uhum. E eles se sentem muito bem quando eles entram na minha sala e eles acabam se abrindo, certo? E aí, quando eu vejo, eu já estou aconselhando. Então, assim, isso, desde que eu me converti, eu entendi que é isso que eu gosto de fazer, sabe? Eu gosto de conversar, eu gosto de aconselhar, eu gosto de direcionar. Então, assim, eu resolvi fazer o curso porque eu achei interessante e quero aprender mais e me aperfeiçoar cada vez mais. Embora eu também leio bastante, mas eu gostaria muito de aprender mais com vocês. É Legal. isso. A senhora trabalha com o quê? Só me tira essa dúvida antes do próximo. Eu trabalho com pijamas, com lingerie. Ah, a senhora trabalha no comércio. Eu Legal. trabalho no comércio, eu montei uma sala para mim, e essa sala Uhum. virou uma sala de aconselhamento. E eu falei isso para o meu esposo, né? Falei, bem, a minha sala é uma sala de aconselhamento. E eu entreguei Uhum. a Deus e falo assim para ele sempre: eis-me aqui, quem o senhor quiser, que pode trazer, que aqui estou, né? Para Puxa, ajudar. que legal. E eu tenho feito Muito muito interessante. isso, e eu tenho recebido assim muitas pessoas carentes, sabe? Muitas pessoas que precisam muito do amor, de ouvir a palavra. Então, assim, praticamente todos os dias eu tenho o meu tempo para isso. Eu atendo como cliente, mas elas não vão embora, elas querem me ouvir e elas querem ser ouvidas. Então, assim, eu ouço muito delas para depois eu falar. Primeiro eu ouço, depois eu falo. Mas é uma coisa muito bacana que eu tenho uns amigos lá, porque é dentro de uma clínica, né, de estética. Aí elas falam para mim assim: Nossa, levou 2 horas, levou 3 horas, Dora, você deve estar de fome. Eu falei: Nem sinto fome. Eu Que falo que eu legal. sinto fome quando eu falo de Jesus. E eu estou aqui Amém. por isso. Então, assim, por isso eu estou participando da aula, porque quero aprender cada vez mais. É isso. Muito legal. Muito bom. E aí, quem é o próximo?
Luiz, posso falar? Claro. A Rebeca colocou no chat que ela está sem microfone. Rebeca Medina. Ela Ah, disse que ela tá. entrou no curso. Ela disse que entrou no curso para que, quando se casar, possa cumprir o papel de conselheira para o marido. Olha que beleza. Olha que interessante, hein? É, muito Bem bom. E legal, hein? a Que A propósito irmã de... Giane levantou a mão. A irmã Giane quer falar. Pode falar. Boa noite a todos. Ô Luiz, quando eu vi o tema aconselhamento, na hora me saiu no coração a vontade de aprender, uma por ser diácono, que às vezes eu me sinto até meio, como é que se diz, não capaz de de dar um aconselhamento. Em primeiro lugar, que eu tenho dificuldade em falar sobre Bíblia. Eu leio, eu ouço, eu escuto, mas eu não tenho memória para isso. Infelizmente, eu não tenho. Então, quando eu tenho a oportunidade, eu falo de testemunho do que Deus fez na minha vida, na vida da minha família. Então, esse é o meu recurso que eu tenho. Mas eu quero descobrir através do curso, que nem você falou, quais são as técnicas. Vamos ver, eu quero saber se a Giane, ela é mais introvertida, mas eu vejo ela por telefone atender pessoas que de uma forma ou de outra chega até ela, e eu vejo que ela se sai muito bem do jeitinho dela, ela passa o aconselhamento, ela dá a dica de onde a pessoa pode conseguir tal esclarecimento, enfim. Então, acho que assim, eu vi o testemunho da Dora, a Dora ela já tem isso de uma forma mais natural. Então, Deus escolhe cada um de uma forma. Então, mesmo às vezes eu quero ter essa vontade de aconselhar alguém, mas eu quero aprender qual é o meio mais prático, além do meu testemunho. Muito legal. Forma mais de um jeito que seja íntegro, o senhor sinta que está fazendo de maneira correta, está capacitado, mas ainda de maneira simples, sem precisar ser tão complexo. Isso é muito bom. É importante, né? Até porque eu compartilho da mesma limitação. Eu sou ruim de decorar, né? E o senhor é bom de decorar ainda, né? Eu sou ruim de decorar as coisas. E para mim, quanto mais intuitivo for uma conversa, quanto mais eu conseguir conversar sobre o evangelho, aconselhar alguém a partir de histórias mais simples da Bíblia, sem precisar rebuscar muito, para mim é melhor. E a gente vai perceber no decorrer do curso que um aconselhamento não é uma aula, né? Então, uma aula espera-se que a pessoa tenha recursos, tenha referências, tenha repertório para ensinar, né? Então, é necessário que a pessoa tenha uma carga de ensino teológico até. Mas o aconselhamento tem uma frase bem comum que o pessoal fala, né? Que é um mendigo falando para o outro onde encontrar pão, né? Uma pessoa necessitada falando para outra onde encontrar alimento, né? Onde encontrar saciedade para a alma, onde encontrar resposta para a vida. E isso é algo que a gente pode comunicar de maneira simples, né? O evangelho é simples. Irmãos vão ouvir eu falar isso 30 vezes. O evangelho é simples, irmão. Teologia é um negócio complexo, grande, que você pode ir muito profundo, né? Você pode ter uma habilidade teológica do pastor segundo, que domina línguas originais, mas o evangelho em si, ele é mais simples e a gente consegue dominar com 2, 3, 4 textos bíblicos, a gente consegue entender bem isso aí. Muito importante. É bom quebrar essas objeções mesmo, né? Às vezes a gente tem objeções. Irmã Andréia, levantou a mão. Fala Levantei. aí, por que a senhora decidiu fazer Aprendi. esse curso? Eu ouvi o conselho do Pacheco. Ele nos aconselhou que devemos fazer esse curso e, que nem a Dora falou, ela tem essa habilidade. Eu também tenho, mas eu tenho mais na área da oração. Impressionante. Tenho WhatsApp, tem muitas pessoas que me procuram e eu faço as minhas orações, intercedo por ela através do WhatsApp. E quero aprender para poder ter um aconselhamento cristão
para poder ajudar nesse sentido. Ah, Uma intercessora, Senhor, e então, forma também. E tem essa, eu não tenho, igual o Jorge falou, eu também não tenho muito. A gente só grava um, mas tem que colocar no caderno alguns versículos que chamam muito a minha atenção e principalmente Deuteronômio 31:8, que tem falado muito comigo do ano passado para cá, por causa da crise pandêmica, né? Passamos muitas dificuldades, mas até que o Senhor nos ajudou, né? Para a gente não ter medo, seja forte para nós, não ter medo, né? E perseverar. Tá bom? É isso, por isso muito bom. que eu estou fazendo o curso. Muito legal. Casar essa habilidade com a oração, né? Que é tão linda. E poder levar a oração e um direcionamento no Evangelho, né? Muito legal. A irmã Sheila Akel, acho que eu falei certo, né? Sheila Akel. Escolheu esse tema em função de querer aprender, conhecer e utilizar mais o aconselhamento em prol do reino, né? Tem um trabalho, sou pedagoga, muitas pessoas, inclusive na PIB, quem conversa bastante e procuro levar o Evangelho. E agora, com esse curso, poderá me auxiliar a clarear muitas novas coisas. Verdade. Quem trabalha com educação, né? Trabalha com formação de pessoas. Justamente um ambiente onde existem muitas ideologias, muitos ideais, muitas ideias, muitas propostas de soluções para os problemas da humanidade, né? Problemas antropológicos, problemas ligados ao ser do homem. O Evangelho tem um caminho singular para a formação do homem, né? E entender isso é importante para a gente conseguir comunicar o direcionamento, o caminho, né? Porque se nós partimos de outro pressuposto, que não seja o Evangelho, nosso Senhor Jesus Cristo, nós partimos de um outro começo, naturalmente nós iremos para um outro caminho. Então, ter clareza é muito interessante. Outra coisa, pegando o que a irmã Andréa falou, são as ferramentas do aconselhamento bíblico, né? Pegando o que o irmão Jorge, vulgo papai, falou, para quem não sabe, Jorge é pai da Alice, né? E a Gia, todo mundo sabe disso, né? Mas, enfim, eu não vou conseguir chamar ele de Jorge, mas eu vou tentar. Aí, pegando isso, ferramentas do aconselhamento bíblico. Vamos falar sobre isso. Algumas ferramentas, sabe? Umas coisas que você pode botar na carteira, uns versículos, colocar no celular, deixar exposto, versículos-chave, que são importantes, algumas ferramentas. Histórias são boas ferramentas, o testemunho é uma boa ferramenta, uma excelente ferramenta. Então a gente pode... Às vezes a gente não sabe o caminho, o versículo, mas conhece a história da Bíblia. E a Bíblia é o que está escrito. O versículo e o capítulo é legal, mas não é essencial. Se eu conto uma história da Bíblia, mas não sei o caminho exato, continua sendo palavra de Deus, revelação de Deus. Continua sendo algo transformador, né? Então, algumas ferramentas nós vamos aprender um pouco mais para o final, mas eu já vou dando alguns spoilers, umas dicas. Mas no final a gente vai ter bastante ferramentas, exercícios de aconselhamento. A irmã Leomar? Isso. Leomar. Fica à vontade. Então, boa noite, irmãos. É um prazer estar de volta aí no NEP. Eu gosto muito de fazer os cursos aqui, que são muito edificantes, né? E quanto à sua pergunta, quem me levou à decisão mesmo foi o Pacheco, como a Andréa falou, né? Ele me aconselhou também a fazer, né? Porque eu estava ia fazer do Novo Testamento, terminei o Antigo Testamento, ia fazer o Novo Testamento. Mas ele me aconselhou e eu achei muito assim, bom o curso, porque vai abrir portas para nós, né? Porque você vai ter uma bagagem melhor. Né? Eu vou falar, isso é próximo, acho. Sim? Pode continuar. Então, a gente vai ter uma bagagem maior para poder conversar com as pessoas, né? A gente já tem uma base bíblica, a gente tem um tempo
de caminhada aí com Deus, mas as pessoas estão com os corações tão duros, né? As pessoas precisam de ouvir sobre a palavra de Deus, né? Então, e nós estamos aí para fazer isso. Então, eu espero, né, que esse curso realmente eu aprenda mais, né? E está aí à disposição, né, de quem precisar. E eu gosto muito de estudar a palavra, de ler bastante. Então, é isso. Eu estou à disposição. Quero aprender mais. Deus Bem, abençoe, irmãos. amém. Ô, Luiz, e eu prometi para a irmã Leomar que essa turma toda, no próximo, vai estar todo mundo no Novo Testamento, tá? Para fazer companhia para ela. Olha, o curso do Novo Testamento tá ficando lindo, viu? O Eduardo tá fazendo um trabalho, um primor, assim, incrível. Eu tô quase dando a minha casa para ele aqui em Mogi, que ele foi morar em Suzano, né? Para quem não sabe. Ele ainda tá ajudando a gente no NEP, mas ele não tá mais morando aqui. Olha lá, Esther, por conta da escola. Olha que massa. Acho que muitas pessoas precisam de ajuda. Estou me inscrevendo no curso para aprender mais sobre o poder de aconselhar com bases bíblicas e poder aconselhar com bases bíblicas. Impulse! O Luiz, a Ana Cláudia está com a mãozinha levantada também. Pode falar, irmã Ana Cláudia. Fala aí. Gente, eu não sou muito boa na tecnologia, tá? Eu apanho pra caramba, então eu dou umas gafe. Então vocês vão. Gente, boa noite a todos. Por que eu resolvi me inscrever nesse curso? Quando eu vi esse tema do NEP, eu achei muito legal. Por quê? Porque, assim, igual o irmão Jorge, eu sei vários versículos da Bíblia, mas eu não gravo o endereço, sabe? Tá em Efésios, isso tal, tal, tal. E tá mesmo. Quando a pessoa fala, depois, eu não lembro o endereço, que é o capítulo e versículo. Mas eu sei falar, sabe? Disso daí. Então, assim, o que acontece? Igualzinho a Armandora mencionou ali, eu sempre trabalhei com gente, com pessoas, sempre. Mesmo antes de me converter, tal, de aceitar Jesus, ter encontro com Jesus. E assim, todo lugar que eu trabalho, Deus manda pessoas para mim, sabe? E aí as meninas ficam assim, nossa, eu pensei que a mulher não ia mais embora. Pensei que fulano é mulher, é homem, é qualquer pessoa, sabe? E aí eu até falei pro meu esposo que eu vou fazer psicologia para atrelar ao evangelho, entendeu? Para trabalhar mais, até no novo tempo, eu tenho um monte de sonhos, assim, sabe? Grandes. E aí eu aconselho, só que eu não posso falar de Jesus onde eu trabalho. Eu tenho que ter o pé no chão, né? Ter cautela. E quando vai alguém da igreja, eu me realizo, né? Semana o Renner foi, a Karina foi, quando a Andrea vai, quando a Neide vai, quando o José foi, quando a galera da igreja vai, eu me realizo, né? Porque é muito bom. Mas assim, aí eu tô conseguindo com o pessoal do serviço aconselhar. E o que é bom é assim, que eu peço para Deus minha sabedoria e Ele vai me dando para eu conseguir falar. E hoje aconteceu uma coisa muito inusitada. Eu falei da minha vida, sabe? Que ninguém sabia dali, né? E por que aconteceu isso com você? Daí eu falei o porquê, né? E ela falou assim, nossa, mas não parece, porque você tem uma luz, você é feliz, você sorri, você passa mensagens boas, você tem algo diferente, né? E aí eu falei assim, é só Deus que pode fazer isso. Aí eu pude falar, entendeu? E foi muito legal, porque Deus preparou, porque os dons não estavam, enfim. Então, assim, com esse curso eu acho que eu vou aprender mais. Igual acho que você falou que vai ter umas ferramentas, né? Para estar nos auxiliando. Então é para melhorar, assim, sabe? Eu consigo ajudar, né? Mas eu quero melhorar, entendeu? E já que Deus manda as pessoas, então, né? Eis-me aqui. E tem um outro detalhe, eu nunca, assim, eu consigo pegar uma pessoa, sempre foi assim, a vida inteira, tá, gente? Que não conheça o evangelho. Eu só pego pessoas destruídas, que às vezes saiu da igreja, que ficou chateado, de outras denominações. Então, eu já falei para Deus, o porquê? Eu falei, Deus, me dá pessoas que não conhecem a palavra, porque é mais fácil, né? É muito mais fácil. Mas Deus não deu, tá, gente? Ele não deu.
E ele deve saber o porquê que ele não quis dar essas pessoas, ele quer dar essas outras pessoas para mim. Então, eu preciso saber muito, né? Assim, muito não, né? Saber um pouco mais para ajudar essas pessoas, sabe? E é o que eu quero. Então, é isso que eu queria compartilhar com Que vocês. Quero legal. aprender. Tem uma bibliografia que eu já até selecionei, que é Como Aconselhar Pessoas que Estão Sofrendo, que é justamente você lidar com pessoas em situação de dor profunda, né? Estão passando por momentos muito difíceis da vida. E a gente precisa estar pronto para lidar com esses casos, né? Você mencionou algo que provavelmente nós teremos uma aula inteira sobre esse tema, né? Parte mais prática, a gente vai lidar com assuntos mais tensos do aconselhamento, né? Os irmãos que estão ligados a conexões, a diaconia, recebem aí situações complexas, né? E, sem dúvida, estar bem instruído é muito importante. Tem duas escritas aqui, não, né? Tem 2 mensagens, a Esther, né, que eu li da escola, achei muito legal. Os adolescentes, os jovens querendo levar o evangelho para a escola, olha que maravilha. A gente precisa estar pronto para dialogar nesses ambientes, né? O movimento Uno não, é a DAI, que eu sei. Considera essencial o ensino bíblico cristão que possa instruir e capacitar os membros nessa área, para que possamos instruir e aconselhar-nos mutuamente. O corpo de Cristo, né? Particularmente, já me peguei muito insegura diante de situações e é o que estou aprendendo a cada dia. Embora esteja estudando psicologia, essa vai ser a via secundária. Primeiramente, quero ser identificada como uma irmã em Cristo na área do aconselhamento cristão. Olha que benção. Daí é crente, né? As técnicas, né? E aí vamos já trabalhar uma objeção comum, né? A psicologia tem técnicas terapêuticas de escuta, né? Que são muito interessantes para a gente aprender, né? Como que essa ciência, né? Se a gente pode chamar assim, descobriu técnicas para você conseguir ouvir bem uma pessoa, né? A entender aquela situação. Agora, a forma de intervenção, proposta de intervenção, ela vai seguir um outro rumo. Assim como a pedagogia, que tem elementos interessantes na construção da formação de alguém, como a metodologia, mas no que diz respeito à intervenção, a de fato o que fazemos, nós partimos do Evangelho e da Escritura. Então, nós podemos nos apropriar de metodologias para o como nós vamos fazer algo. Fazer de maneira mais excelente, né? Usar o que nós chamamos na teologia de graça comum, que é a soberana vontade de Deus, revelando na história princípios do seu caráter, revelando a sua vontade, a sua excelência, a sua habilidade de organização, que é algo do caráter de Deus, revelando para o homem usando isso para o bem da humanidade. Então, nós nos apropriamos desses princípios e aí nós intervimos a partir da Escritura. Então, isso é muito interessante. Para a Dai, que faz psicologia, vai precisar, claro, dissociar o ambiente profissional do ambiente comum da igreja, de um irmão, né? Mas, sem dúvida, tem muito a contribuir, viu, Dai? Vê se fala aí, ajuda a gente, porque tem um repertório profissional, né? Tem um repertório profissional muito interessante que pode nos ajudar muito. Muito legal, muito bom ouvir muitos dos irmãos. O Marco também quer falar, mãozinha levantada. Fala aí, Marco, não sei se é o Marco ou se é a Andréia, mas pode falar. Olá, acho que os dois, eu acho. Ela está pensando ainda se fala ou não, Luiz. Tá bom. Boa noite a todos, de novo. Bom, algumas pessoas aqui me conhecem, né, Luiz? E sabem que eu vivo a minha vida aí já há algum tempo aconselhando, né? Porque eu já vim do pastoreio de outra igreja, né? Então, algumas pessoas sabem já disso, já me conhecem, sabem que eu já pastoreava. Mas eu acho que a gente tem que estar sempre disposto a aprender coisas novas, né? Sempre aprender o novo. A gente nunca sabe de tudo, né? Então, também induzido pelo Pacheco, eu resolvi me inscrever, né? Para aprender um pouco mais, para aprender. Acho que isso vai agregar muito, né?
eu trabalho com ensinamento também, né? Eu tenho uma escola de treinamentos em segurança. E eu faço recrutamento e seleção. E na escola de treinamentos, no dia da aula, e tanto no recrutamento e seleção, e agora, meio que pós-pandemia, a gente vê muito choro, a gente vê muita gente perdida, a gente vê muita gente com inúmeros problemas, né? E, bom, eu preciso separar um pouquinho essas coisas, né? Eu preciso separar um pouquinho o Marco cristão, pastor, líder de conexão, do Marco instrutor, recrutador, né? Então a gente precisa aprender a lidar com todas essas situações. Então eu acho que é muito válido, porque a gente acaba encontrando muita gente, acaba encontrando pessoas que eu já aconselhei pessoas, mesmo sem contratá-las, né? Eu já peguei pessoas que choraram na minha frente, que estavam com situações de casamento, com situações de separação, longe da igreja, e no momento do recrutamento eu acabei parando a seleção, aconselhando essa pessoa chorou, me abraçou, saiu de lá e disse, olha, vou me consertar com Jesus, vou voltar para a igreja. Caramba. E realmente voltou, entendeu? Realmente essa pessoa voltou para a igreja e conseguiu seguir o caminho dela, né? Algumas a gente contratou, então eu acho que isso vai agregar muito aí para nós, né? Legal. Quer falar, amor? Eu vou falar, a pessoa sabe que eu sou muito tímida. Ela me aconselha muito, mas ela é tímida. Eu sou tímida. Assim, eu estou trabalhando numa área que as pessoas precisam muito da atenção da gente. E eu estou trabalhando como manicure, numa clínica de podologia. E lá eu estou vendo que a necessidade das pessoas de encontrar a palavra está sendo muito grande. E parece que Deus me colocou ali de novo para trabalhar nessa área, para cuidar de pessoas. Eu estou tendo essa oportunidade. Então, já que estou tendo essa oportunidade que Deus me deu, eu vou fazer a obra dessa maneira. Então, eu quero ajudar os irmãos que estão com essa necessidade. Então, eu acho que esse curso vai me auxiliar bastante. Muito legal. Ela falou bonitinho. Trabalho, falou muito bem. Vou colocar ela para trazer lição na conexão, viu? Boa! Coloca, desafia ela. Muito legal. Vai morrer. Você vê como ambiente de trabalho, né? Imagina, é uma preocupação. Eu fico muito feliz de ouvir os irmãos, quase todos, com esse tom. Quero ser relevante no meu trabalho, quero pregar o evangelho lá. Uma preocupação muito genuína, muito legal. Já dá uma nova cor para o nosso curso. Esse aconselhamento bíblico evangelístico, né? Esse aconselhamento bíblico que também é uma forma de comunicar uma solução para um problema a partir do evangelho. Então, você encontra pessoas em situação de dor, em situação de confusão, de medo, e aí você percebe a necessidade de intervir com o evangelho. É muito legal isso, né? Porque a gente às vezes vê os nossos familiares, os nossos próximos, passando por situações que nós olhamos e vemos que quando nós estamos passando por aquelas situações, claro, sofremos, choramos, mas nós encontramos descanso em Jesus, encontramos solução em Jesus, encontramos paz em Jesus. E aí a minha vontade, pelo menos, é abrir o coração das pessoas assim, colocar Jesus lá dentro, né? Falar assim, experimenta aí que você vai ver que resolve. O privilégio que a gente tem de nos derramar em oração, de colocar uma angústia diante de Deus e se levantar daquela angústia em paz. Isso é um privilégio da espiritualidade cristã, né? É um privilégio que os cristãos vivem, de descansar num Deus Todo-Poderoso que intervém, um Deus que se relaciona, um Deus que não está no céu e simplesmente desconexo de nós, mas ele está no céu e também está junto de nós, está se relacionando com a gente, inclusive por meio de outros irmãos. Então, nosso Deus usa outras pessoas para se relacionar conosco. Eu, vez ou outra, recaio
nessa indignação, vamos dizer assim, né? Essa inquietação de perceber que alguns problemas em Jesus, algumas inquietações em Jesus, elas simplesmente não fazem sentido, né? E algumas pessoas se desgastam muito por causa delas. Então, a gente conseguir comunicar o evangelho de maneira educada, gentil, mais efetiva, né? Que de fato faça sentido. Acredito que essa cor é algo que vai ser importante para a gente aqui no nosso curso. Eu acho que todas as mãos que estavam levantadas se foram, né? A Juliana, é verdade. Juliana, a Oi, última boa mão noite. levantada. Fala aí, por que fazer um curso de aconselhamento? Boa Boa noite, estão me noite. ouvindo? Sim, Então, muito bem. eu também gostei do tema, gosto muito de aprender, buscar conhecimento, né? Já a igreja que eu estava antes da PIB, cheguei a fazer 2 anos de teologia, que era um curso que a própria igreja dava também, mas era um curso, assim, mais básico. E agora vamos fazer 4 anos que eu estou na PIB, já fiz o Lidere, fiz o Doutrinas 1, aí me inscrevi para o Doutrinas 2, mas parece que não abriu a sala, não completou. Ah, sim. Isso. E eu tinha me interessado pelo aconselhamento cristão, mas sabe como você fala assim, ai, será que eu tô querendo muito e tudo? Mas pronto, acabei me inscrevendo, que o irmão me direcionou, Legal. porque a sala não abriu, do Doutrinas 2. Aham. Mas assim, sempre desde que aceitei Jesus, me interessei muito pela área de evangelismo. E Deus me abençoou com um trabalho na área da saúde, que eu sou agente comunitária de saúde. Eu trabalho com visitas domiciliares. Eu atendo a 111 famílias que eu faço visitas. Essas visitas têm que se repetir todos os meses. E Deus tem me dado muitas oportunidades, né? Eu também uso um pouco da ética, né? Porque, assim, como são famílias diversas, tem diversas religiões, né? Pessoas de diversas religiões. Então, eu espero a oportunidade. Eu estou ali para levar o meu trabalho, a área da saúde, que eu presto serviço para a prefeitura. Vou ali tratar da área da saúde específica da pessoa. Mas Deus me dá muitas oportunidades, assim, por exemplo, quando acontecem fatos nas famílias, porque você vai se tornando íntima, né? Já tem 4 anos que eu visito, então eles já se consideram como uma pessoa da família. Então, eles vão se abrindo. Eu tô me sentindo assim um pouco psicóloga, apesar de não ter feito o curso. Então, eles vão se abrindo, aí vai trazendo problemas antigos, vai trazendo problemas que não sejam de saúde, e diversas áreas, e até mesmo na área da saúde, quando entram situações que as pessoas se encontram desenganadas, assim, na área da saúde, então elas ficam mais sensíveis, e elas mesmas, é como se elas mesmas estivessem ali clamando por algo diferente. Hoje mesmo eu tive uma oportunidade, né, de um casal, e os dois falando assim, não adianta eu ir num psicólogo, já estou fazendo tratamento psicológico, estou fazendo diversos tratamentos de saúde, enfim. Mas eu percebo que não é só isso. Então, assim, eu percebi ali uma oportunidade, né? Então, eu perguntei, como nesse momento ali eu estou sozinha com eles, então não tenho os meus patrões nem nada. Então, eu percebi, assim, por eles, né? Que era uma necessidade, aí eu perguntei se eles criam em Deus e que realmente não é só a área da saúde, a gente tem que sim cuidar, fazer a nossa parte, fazer a prevenção, todo cuidado, mas que essa situação, assim, quando se torna impossível, né, no caso deles, então eu comecei, assim, a falar de Deus, perguntar, aí pronto, assim, eles começaram a falar, assim, que têm uma fé mais voltado para o evangélico, mas que nunca praticaram. Então, né? Então eu comecei assim, eu falei pouco, mas comecei a falar que era necessário que eles buscassem a começar a ler a Bíblia, nem que seja aos pouquinhos, começar com um versículo diariamente, como se fosse ali uma medicação mesmo, sabe? Porque assim, o senhor começou a chorar, ele disse que já estava a ponto de pensar assim, sabe, em desistir de tudo. Assim, tem casos que as pessoas chegam a declarar que querem até se suicidar, sabe? Então, assim, é muito importante. Aí falei também do fato de fazer oração
e deles perceberem que aquele mal-estar vai sair, que aquilo é um pensamento, que eles não têm que aceitar aquele pensamento. Então, assim, são situações bem complicadas, assim, mas tem diversas, tem outros tipos mais leves também de aconselhamento, às vezes na família, também com colegas de trabalho. E, assim, a gente como cristão, né, porque o nome já diz do curso, aconselhamento cristão. Então, a gente como cristão, a gente sabe que não é, assim, um aconselhamento nosso que a gente tem que passar, né? Então, tem que, se para a nossa vida a gente já entendeu isso, já busca a Cristo e sabe que Deus é que tem o melhor para nós, não o que a gente pensa, então, por que não também oferecer esse melhor para outras pessoas, sabe? E, assim, no meu caso, eu tenho mais experiências com pessoas que têm pouco conhecimento da Bíblia e que não estão em igreja, diferente da irmã Cláudia, que falou que só vai pessoas afastadas. O meu já aparece muitas pessoas, assim, leigas, né? E que às vezes tem até uma curiosidade, mas não tem aquela coragem de chegar ao ponto de ir a uma igreja. Então, assim, então eu passo a falar algo, aí tem gente que fala que começou a ler a Bíblia e parou, porque não entendia nada daquilo. Então, assim, tento auxiliar, assim, na medida do possível das oportunidades. E eu sei que vai ser muito enriquecedor, porque eu estou falando tudo isso agora, mas eu nem estava percebendo que tudo isso estava acontecendo, mas como vocês foram declarando e fazendo a introdução, eu percebi que já vem acontecendo, entendeu? Para mim estava ficando mais como algo natural isso. Só que agora eu percebi que não, que realmente já estava sendo assim um aconselhamento, porém a gente às vezes não tem noção, não tem uma técnica, uma ferramenta, né? Então vai ser fundamental e eu estou muito feliz em participar. Que bom que você se encaixou aí nesse curso, muito bom. Você falou duas coisas muito interessantes. A primeira é a questão da saúde mental das pessoas, né? Esse é um tema que está muito em alta, de falar sobre saúde mental, saúde da mente, né? E uma pergunta interessante, como aconselhar pessoas com tendências suicidas? Como a gente faz isso, né? Que tipo de conselho a gente dá para essa pessoa? A gente vai para a lógica do medo, dizendo assim, olha, se você se suicidar, você vai perder a salvação. Muitas pessoas podem ir por esse lado, né? Ou será que nós temos um outro caminho? O caminho da graça, do prazer da vida, de que alguns problemas que parecem insolúveis, na verdade não são, que o tempo, ele cura muitas coisas. Então, será que nós não temos um outro caminho para propor? Esse é um tema importante, uma aula sobre saúde mental e como aconselhar pessoas com tendências suicidas. Muito interessante. O Wilder levantou a mão? Foi. Sim. Fala comigo. Rapidamente. A irmã Ruth colocou no chat, eu entrei no curso para aprender a aconselhar com bases bíblicas e ter mais conhecimento do mesmo, porque sempre gostei de aconselhar. Eu queria deixar um recado para os irmãos, meus irmãos, coloquem por gentileza aí no chat o nome de vocês, para que eu possa registrar a presença, tá bom? Porque tem mais de um irmão, às vezes, no mesmo dispositivo. Aí coloca aí no chat, por favor, só para eu registrar a presença. Muito obrigado. Deus abençoe. Por favor, no final a gente vai ter um diploma muito bonito para você guardar e enquadrar, ser formado como conselheiro cristão da PIB. Olha que bênção. Fiquei pensando nisso, um privilégio para mim participar disso na vida dos irmãos, né? Pachecão aí, o comandante, grande mobilizador. Se tirar o Pacheco, o Ronaldo e o Eduardo do NEP, pode acabar. Os caras são um monstro. Só a turma do Ronaldo tem mais de 30 pessoas. Cara. O Ronaldo é um monstro. Algumas dúvidas, né, meus irmãos, que nós vamos responder nesse curso. Umas dúvidas. O que é o aconselhamento cristão, né? Vamos responder isso. O que de fato é aconselhar alguém? Eu já dei uma introduçãozinha no começo. É simplesmente propor uma mudança de comportamento? Ou é apresentar o evangelho como solução de um problema específico que está sendo apresentado? Né? É sobre se comportar ou sobre parecer como Jesus, né? Ser como Jesus.
Qual é o fundamento bíblico do aconselhamento? O aconselhamento bíblico, o aconselhamento ele é algo simplesmente cultural, denominacional, ou é algo que está explicitamente prescrito e orientado na Escritura, que deve ser uma prática, um hábito da igreja? Aconselhar mutuamente, aconselhar outras pessoas. Qual a importância do aconselhamento bíblico para a maturidade da igreja? Qual a importância de ter uma igreja preocupada com o aconselhamento? A importância de ter uma igreja em que, numa segunda-feira, às 9h15 da noite, tem 30 pessoas reunidas se perguntando como eu posso aconselhar melhor. Qual a importância disso? Uma igreja forte, saudável. Uma igreja que, quando alguém estiver sofrendo e tiver dúvidas sobre o caminho, vai ter um outro irmão pronto para dizer assim, olha, esse aqui é o caminho do evangelho. Já passei por essa situação. Olha, tem um testemunho. Olha, tem um conselho da palavra de Deus. Tem algo para cooperar com você nesse momento da sua formação espiritual. Uma igreja que vai crescer junto. Qual a importância disso, né? Quem pode aconselhar? Precisa ser teólogo para aconselhar? Precisa ser diácono para aconselhar? Quem pode aconselhar? Quem não pode? Isso é uma pergunta interessante. Somente cristãos podem ser aconselhados? Ou seja, eu só posso falar de um aconselhamento para um outro cristão? Ou não? Posso aconselhar qualquer pessoa? Qual é a diferença de aconselhar um cristão para aconselhar um não cristão? Essa é uma pergunta interessante. É diferente. Como é que você vai chegar numa pessoa que não ama Jesus e dizer para ela que a solução do problema dela é Jesus? De cara. Fala assim, olha, você tem que viver como Jesus para você lidar com essa solução. A pessoa vai olhar e vai dizer assim, mas eu não acredito em Jesus. Então, será que não tem uma outra forma de nós comunicarmos o evangelho e apontarmos o caminho para Jesus? Talvez o caminho seja a gente mostrar a insuficiência de uma solução humana para problemas de espiritualidade que nós só conseguimos encontrar em Jesus. E aí é mais do que propor uma solução, é propor o caminho até Jesus. Muda um pouco a dinâmica da fala, muda um pouco a orientação, né? O que mais que nós temos aqui? Quais são as tensões do aconselhamento? Problemas que nós enfrentamos no momento do aconselhamento? E se a pessoa falar isso, o que eu faço? E se a pessoa apresentar essa objeção, o que eu falo? Tensões que existem, né? Temas problemáticos como doenças de casos terminais, acidentes, mortes repentinas, a própria questão olha, fugiu da minha cabeça, do suicídio, temas que são tensos, são difíceis. Como lidar com esses temas? Os limites do aconselhamento bíblico, até onde eu caminho com uma pessoa, até onde eu insisto em comunicar o ensinamento da palavra de Deus para essa pessoa. Por exemplo, você encontra alguém que está, um irmão da PIB, que trabalha no mesmo lugar que você, e no ambiente de trabalho ali, ele tem um comportamento que não testemunha o evangelho, mas pelo contrário, depois contra o evangelho. E aí você tem a oportunidade de aconselhar essa pessoa, de dar uma boa instrução para ela. E você faz isso continuamente, e não tem uma mudança. Nós chamamos na teologia isso, né, até na cultura da igreja, de um comportamento obstinado. A pessoa está obstinada. Então, o que a gente faz quando a gente lida com um caso de obstinação? Te deixa para lá, falar, já falei, quer ouvir, ouve, não quer ouvir? Será que é assim? Na Escritura, tem um caminho quando a gente instrui um outro irmão nas Escrituras e ele resiste ao ensino das Escrituras. É o caminho da disciplina bíblica. Então, a busca do aconselhamento é a restauração ou o crescimento. Mas em casos de obstinação, essa restauração precisa ser feita por meio da disciplina. O aconselhamento já não é mais suficiente. Existe um outro mecanismo de restauração, que é a disciplina bíblica. Então a gente vai entender esse limite. Até quando, né? Até quando eu caminho com alguém num assunto. E se não for um caso de disciplina, né? For só uma limitação que a pessoa tem, ela precisa de ajuda, mas eu não consigo ajudar essa pessoa. Até onde eu vou com ela? Qual que é o momento de passar o bastão? Vou conversar sobre essa parte mais difícil, né?
quais são os temas comuns do aconselhamento bíblico. E aqui a gente trabalhar assuntos que são recorrentes, coisas que você vai se deparar no cotidiano, numa conexão, numa visita de diaconia, no seu ambiente de trabalho, uma cliente que você está atendendo ali, está ali fazendo a unha dela, e ela tem algo que é comum entre as suas clientes, elas sempre perguntam sobre isso daqui. São temas comuns. Vamos identificar esses temas comuns, porque daí já entra em ferramentas. Se você entende questões que são básicas, por exemplo, a Pacheco, comandante da Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, né? Se deparava ali rotineiramente, todos os dias, tinha ali uma ocorrência com um gato na árvore. Ele já conhece ali o procedimento padrão POP, então aquilo é recorrente. Então ele já sabe como intervir, como fazer com que aquela situação seja desenrolada da melhor forma possível, porque é algo comum, algo recorrente, né? No aconselhamento é a mesma coisa. Se você sabe quais temas são mais básicos, você pode já criar ferramentas para você auxiliar ali naquele problema de maneira mais direta, né? Você já tá com a caixinha de ferramenta ali organizada, porque sabe que isso sempre ocorre. Está bem preparado para quando o gato não descer da árvore, né? Brincadeira, viu, comandante? Uma brincadeirinha aqui entre nós. Já apagou muito incêndio brabo aí, que eu tenho certeza. Brincadeira, só para dar uma humorada. Qual a diferença entre um conselheiro e um terapeuta, né? Nós vivemos numa época em que, quando alguém apresenta uma dificuldade, uma pessoa pode simplesmente dizer: olha, eu acho que você devia procurar um psicólogo. Eu acho que você devia procurar um terapeuta, um psicólogo. Os psicólogos são importantes, os psiquiatras são importantes, com certeza, são muito importantes. Quando o corpo está doente, você precisa de um médico. Mas nem sempre é o corpo que está doente. Às vezes nós temos questões ali espirituais relacionadas à fé, à vida com Jesus, que um terapeuta, um psicólogo, ele não vai conseguir identificar. Um psiquiatra não vai identificar. A solução do psiquiatra é o remédio. Mas às vezes nós temos questões ali que um conselheiro cristão, ele tem total condição de orientar aquela pessoa de modo que ela alcance paz no coração, que ela alcance prazer na vida. Nem sempre a questão é levada para um terapeuta. Então, quando nós falamos de psicologia, quando nós falamos de psiquiatria, a psicoterapia, nós estamos falando de casos em que essas enfermidades alcançaram níveis profundos, afetaram o corpo. Ó, Jonas me ligando, deve ter acabado a aula dele. Desculpa, irmãos. Então, tem uma diferença. O conselheiro, ele lida com a palavra. O conselheiro instrui na palavra. Ele pode ter boas técnicas para fazer isso, como nós vamos estudar aqui, mas ele faz isso a partir da palavra. O terapeuta já tem elementos mais técnicos ali da ciência que ele estuda para poder ensinar. Para poder orientar as pessoas, né? Então a gente vai trabalhar qual a importância da psicologia, quando a psicologia é necessária, alguns pontos assim para a gente entender que às vezes nós estamos buscando soluções para problemas que a Escritura já deixou bem claro para nós qual é o caminho. Que a palavra de Deus já nos diz qual é o caminho para aquilo. Nós estamos procurando soluções para além das Escrituras, quando na verdade não há necessidade. Em muitos casos é necessário. Por fim, meus irmãos, 9:22, para nós concluirmos, 2 versículos muito importantes quando nós falamos de aconselhamento bíblico. Eu falei que ia acabar mais cedo, né? Eu vou fazer um compromisso pessoal comigo aqui diante dos irmãos. Eu nunca mais vou falar que a aula vai acabar cedo. Nunca. Porque eu sempre falo que vai acabar cedo e nunca acaba cedo. Eu peco, não me sei o quê. Mentira, né? Pecado. Sempre falo, vai acabar cedo, nunca acaba cedo. Então eu nunca mais vou falar que vai acabar cedo.
9h30, 9h30. Pronto, acabou. Se quiser ir dormir, jantar, fique em paz, pode, tranquilo, mas 9h30. Sem falar que vai acabar. Bons conselhos são ouro. Olha aí o que diz a sabedoria de Provérbios 15, 22. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Buscar bons conselhos é algo que acrescenta na nossa vida. É algo que nos direciona para o bem. Então, nos direciona para tomar boas decisões. O texto de Provérbios é muito claro. E aqui ele nem está falando especificadamente do aconselhamento cristão, né? Está sendo mais abrangente ainda. Então, o conselho em si já é algo de muito valor e que deve ser considerado, levado em conta, né? O Pachecão levantou a mão. Fala aí, Pacheco. Foi sem querer. Foi Agora, sem querer? Cata-gato, ó. Cata-gato, você tá pego, viu, professor? Só para dar uma quebrada. Vai me prender. Só para dar uma quebrada. O Maia se racha, porque o Maia trabalhava no policiamento e tá ligado que o apelido era Cata-gato de bombeiro. Não, tá pego, viu? Eu vou falar com seu pai, viu? Ai, brincadeira. Então a gente percebe nesse versículo bíblico a importância do conselho para ter uma vida bem-sucedida, né? Bons conselhos são ouro. Buscar bons conselhos é muito bom. Ser uma pessoa que dá bons conselhos é melhor ainda, né? Ter a oportunidade de repartir o evangelho com outras pessoas, guiar, fazer o bem para as pessoas, repartindo a revelação de Deus que é perfeita, né? Todo conselho de Deus é bom. Tudo aquilo que está revelado na Escritura, se for bem aplicado, bem interpretado, é bom e nos leva para uma vida boa, uma vida de paz, uma vida de alegria, de prazer. Então é importante a gente ter isso em mente. Bons conselhos são ouro, tanto para quem busca esses conselhos, quanto para quem tem o privilégio de entregá-los, né? De reparti-los. Então, sabedoria de Provérbios vai sempre falar de conselho, sempre voltar. É um grande conselho. Provérbios é um grande conselho. É um pai dando um conselho para um filho, né? Então nós temos ali o pai aconselhando para o filho o caminho da sabedoria, que é temer a Deus, né? Sobre todas as coisas. Então você tem um livro só sobre conselhos. Olha que interessante, né? Nós vamos sempre retornar a Provérbios. Porque sempre que nós lemos Provérbios, nós estamos falando sobre conselhos. Quer uma boa ferramenta para conselhos? Leia Provérbios. Essa é a primeira ferramenta que eu vou entregar para os irmãos. O livro de Provérbios. Leia numa versão mais tranquila, NVI, NVT, Nova Versão Internacional, ou Nova Versão Transformadora, com palavras mais fáceis de entender, que você vai ter ótimos conselhos da Palavra de Deus, numa linguagem simples e revelado por Deus. Totalmente ali alinhado com a vontade de Deus, né? Provérbios é uma ótima ferramenta. Provérbios tem capítulos equivalentes a um mês. Então você pode ler um capítulo por dia. Se você achar muito, pode ser que seja muito para você. Pode ir lendo trechinhos, 5 versículos, 7 versículos por dia, e você vai sendo aconselhado pela palavra de Deus e vai retendo ali bons conselhos, fazer algumas anotaçõezinhas. Então anota aí, ferramenta número 1 do conselheiro bíblico, o livro de Provérbios. Ele é essencial. Precisa estar aí na sua caixa de ferramenta, livro bíblico de Provérbios. 21 e 27. Ok. O segundo versículo, Colossenses 3,16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Luiz, por que aconselhamento cristão? Olha aí o texto de Colossenses. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Toda a sabedoria de onde? Da palavra de Cristo. Então, quando nós nos aconselhamos a partir da palavra de Deus, a palavra de Jesus que está habitando ricamente em nós. Olha que maravilha. Cooperar com a vida cristã de outro irmão é um privilégio da igreja. Nós somos alimentados da palavra
e alimentamos outros, né? A Rebeca que falou que a questão familiar, nós somos alimentados na igreja e temos o privilégio de alimentar em casa, né? Nós estamos todo mundo ali no culto, mas às vezes um tem uma percepção de uma parte que o outro não teve, reteve algo que o outro não teve. Então, com sabedoria, com discernimento, a gente pode trocar essas informações que foram transformadoras para nós num ambiente de conselho mútuo. Então, se a palavra de Cristo habita em nós, nós temos total condição e uma ordem do texto bíblico para ensinar outros. Então, conselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Olha que maravilha, né? Nós temos o privilégio de aconselhar a partir da palavra de Cristo. Duas coisas para você guardar já dessa nossa aula introdutória, né, meus irmãos? A primeira é que bons conselhos são ouro, são muito valiosos. Deus está separando vocês, já separou a maioria de vocês, contaram testemunhos, para serem padaria de Deus, repartir o pão da vida, né? A gente fala que quando Deus dá fartura para a gente, Deus não está chamando a gente para simplesmente ser rico e engordar de bênçãos, mas Ele está chamando a gente para ser padaria dele, para repartir aquilo que estamos recebendo em abundância. Então, se Deus tem colocado no coração dos irmãos o desejo de repartir o evangelho por meio de bons conselhos, seja no ambiente familiar do casamento, seja no ambiente ministerial, seja no ambiente de trabalho, então faça isso. Saiba que Jesus está te chamando para ser padaria do pão da vida. A gente pode abrir um comércio aqui. Padaria do pão da vida da PIB. E nós temos o privilégio de cooperar como igreja, né? Para a edificação da vida cristã uns dos outros. Eu vou repetir isso inúmeras vezes. Eu vou ser monotemático. Nós temos o privilégio de cooperar com a formação espiritual de outros irmãos. Isso é um privilégio. Por fim, imagine que você está nesse curso. Se você está nesse curso é porque deseja amar outros irmãos, os aproximando de Jesus, né? Particularmente, será um privilégio para mim, para o Wilder, será um privilégio participar do que Jesus está fazendo na sua vida e através dela. Nós vamos juntos aprender a levar pessoas até Jesus por meio de bons conselhos baseados na palavra de Deus. Com ótimas ferramentas, nossos testemunhos, textos bíblicos, ferramentas de memorização, ferramentas de simplificação, uso de histórias, mas o propósito é esse. O propósito é conectar pessoas a Jesus, no nosso caso aqui, usando conselhos cristãos. Amém, meus irmãos? Da minha parte, é isso. Olha, é um privilégio estar com os irmãos, viu? Muito bom ouvi-los. Saibam que eu me recuso a dar uma aula sozinho, falar sozinho aqui. Vou precisar muito da interação dos irmãos. Vai ser muito bom. E espero atender as expectativas com a graça de Jesus, porque se for depender de mim, não tenho nenhuma condição, reconheço, mas com a graça de Deus, acredito que o Senhor colocou os irmãos aqui para aprenderem aquilo que se questionam, se perguntam, que desejam fazer com mais intensidade, com mais expertise, com mais preparo, com mais integridade, fazer melhor, se libertar de algumas objeções que às vezes nos travam. Eu espero, trabalharei muito para conseguir responder as perguntas que foram feitas. O curso já ganhou novos tons, novas cores, ouvindo os irmãos, ajustes que eu vou fazer, porque percebi que tem essa ênfase muito do conselho evangelístico, tem muito a questão de ter boas ferramentas, são coisas importantes. Então, saibam que, da minha parte, vou trabalhar para que seja muito bom esse curso. Hoje já foi muito legal ouvi-los, participar. Já deixei uma questão mais fundamental, bases, Jesus, o Evangelho, transformação, formação espiritual, guiar no caminho do Evangelho, são elementos aí que vão nortear o nosso estudo, a nossa pesquisa, e nós vamos caminhar a partir disso. Tá bom, meus irmãos? Não me delongarei mais. Pachecão, por favor, ore por nós, meu irmão. Que o Senhor nos dê uma boa semana, que o Senhor
abençoe a vida de cada um dos irmãos. Sei que esse tempo é caro e para mim é um privilégio estar essa 1h30 com os irmãos. Espero que vocês tenham sido tão abençoados quanto eu fui. E semana que vem estamos juntos. Participe, venha, persevere, não desanime. Vamos juntos aí aprender a aconselhar segundo a palavra de Deus, para a glória de Deus, tá bom? Olha aí, Pachecão, e aí depois esses irmãos ficam à vontade para sair. Pai amado, Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor. Obrigado por essa oportunidade de estarmos juntos, meu Pai. Estarmos juntos para aprender mais sobre Ti e poder aprender a aconselhar. Poder falar mais de Ti, com mais propriedade, com mais lastro bíblico, Senhor. Obrigado. Nós queremos, Pai, levar todos aos pés de Jesus pela resolução de problemas. Nós já sabemos que não será nós que iremos resolver o problema, mas levando aqueles que têm problema até o Senhor. Pai, nos use como instrumentos em vossa mão. Muito obrigado. O Senhor é o pintor, somos apenas os pincéis. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Uma ótima semana a todos os irmãos. Amém. 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 Amém, meus irmãos. Amém. Boa noite para vocês. Até semana que vem. Boa noite, Anselmo. Vamos tirar uma fotinha. Ô, Luiz, compartilha aí pra gente tirar uma fotinha. Opa! Beleza, vamos tirar uma foto. Isso, boa. Vamos tirar uma foto. Abre a câmera aí. A turma tá linda. A Dani deu a ideia de tirar foto da primeira aula. E sorrisão. Ó, o sorrisão do Anselmo, que beleza. Ah, garoto! Acordou! Só alegria, aqui não dorme não, filho. Jogador aí, ó. Aqui quando tem bom professor ensinando, a gente presta atenção. Fica colhendo informações. Laborando. Amém. Meus irmãos, boa noite para vocês, viu? A gente se fala lá no grupo. Boa noite. Boa noite. Valeu, boa noite. Tchau. Boa noite, Boa Maia. noite. Deus abençoe. Boa noite. Deus abençoe. Marco.